perca esse tempo com o Senhor, não perca esse tempo de qualidade com o Senhor. Hoje é um dia de festa. Fala novamente para o seu irmão: feliz festa, Jesus ressuscitou. Eu peço que a igreja, por favor, se levante, abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11 nós vamos ler. Hebreus, capítulo 9. O nosso Senhor ressuscitou, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspargidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta, Pai. Hoje estamos felizes, ó Deus, e a festa no meio do arraial, porque nós comemoramos, ó Deus, a tua vitória naquela cruz, a tua vitória sobre a morte, e o sangue que foi derramado naquela cruz nos deu vida. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Continua falando conosco através da palavra, que nada roube, Senhor, dos teus filhos aquilo que o Senhor vai entregar para eles essa manhã. Senhor, que essa alegria permaneça entre nós. E desde já eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus, tudo aquilo que vai ser falado e pregado aqui, que eles não ouçam a voz do pregador, não ouçam a voz do bispo Hernani, mas que eles possam ouvir a Tua voz neste lugar. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, pode se assentar, amém. Aleluia. Aqui, antes de entrar propriamente dito nesse texto que eu separei, que o Senhor me deu, hoje é o dia onde os cristãos no mundo inteiro comemoram a ressurreição do Senhor. Nós comemoramos a vitória dele, a ressurreição dele, porque a Páscoa ela é destinada a quem? Aos judeus. Os judeus comemoram a Páscoa, né? Lá no Velho Testamento, simbolizando a saída deles ali do Egito, daquela condição de escravidão. Mas nós comemoramos a vitória de Cristo naquela cruz, a ressurreição dele. E muitos, posso falar para vocês mesmo, quando eu não era evangélico, quando não tinha entregado a minha vida para o Senhor, não tinha conhecido Ele realmente, eu achava que a Páscoa tinha se iniciado com a morte de Cristo, e nós sabemos que isso não é verdade, porque se você pegar nos evangelhos, você vai ver várias citações ali, onde Jesus ia com a sua mãe Maria e com José, seu pai, eles subiam até Jerusalém para comemorar a Páscoa, e a morte dele se deu exatamente nesse período. Então, por isso que nós não comemoramos isso, nós comemoramos a ressurreição dele. E foi tanto falado aqui, e nós vamos continuar falando dessa cruz, desta morte na cruz, e isso só aconteceu por um motivo, por amor. Isso aconteceu porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo ainda nós sendo ainda pecadores,
o Senhor nos amou. E nós, infelizmente, pela nossa consciência humana, nós não temos ideia e nem dimensão da cruz. Nós não conseguimos. Nós festejamos, nós falamos, mas a verdadeira dimensão disso nós não temos, porque para nós isso é incompreensível. Aquela cruz no Gólgota, olha, eu estive naquele lugar, exatamente naquele lugar no Gólgota. Não há beleza naquele lugar, não tem beleza. E é um lugar onde que muitos que amam o Senhor, eles vão anualmente. Não tem nenhum tipo de beleza naquele lugar. E quando você olha para Isaías, 700 a 750 anos antes de Cristo, ele vai falar que naquele lugar existia um homem, o qual, quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas viravam o rosto. Isaías 53, pegue para ler na sua casa, não dá tempo hoje, mas quando ele era escarnecido, as pessoas olhavam para Cristo e não havia nenhum tipo de beleza nele. E aquele lugar continua até hoje da mesma maneira. Mas o que importa para nós, tirar a cruz daqui, não precisava nem ter tirado. Mas o que importa é que a cruz hoje ela está vazia, porque Jesus ressuscitou. E naquela cruz foi a maior prova de amor por mim e por você. Porque naquela cruz foi derramado o sangue de Jesus. E meu irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque foi pelo sangue. Fala para o seu irmão, foi pelo sangue de Jesus. E eu gostaria de falar hoje exatamente sobre isso, sobre este sangue. Quem é este sangue? Primeiramente, é o sangue poderoso do próprio Deus. Mas nós não temos a real dimensão desse sangue. Porque se não houvesse derramamento de sangue, não haveria salvação. Se não houvesse o derramamento de sangue, não haveria remissão dos nossos pecados. Tinha que ter. Não dá tempo de falar dessa relação com o Antigo Testamento, mas foi por amor e foi pelo sangue de Jesus. E quando nós olhamos na Bíblia, meu irmão, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver o que o sangue trouxe e o que o sangue de Jesus Cristo traz. Todos os capítulos nós vamos ver, todos os livros nós vamos pegar e vai ter essa citação. Nós vamos ver o sangue e a importância dele. E é tão bonito isso porque no Velho Testamento nós sabemos que o sangue ele se fazia por expiação dos pecados. Quando o sumo sacerdote, quando a pessoa pecava, a pessoa ia até agora lá o sacerdote, e ele tinha que levar ali, o cordeiro dele, e ali era imolado esse cordeiro, esse sangue era derramado para a remissão dos pecados. Mas isso era algo temporário, porque quando a pessoa pecava novamente, um dia o Dr. Grade fez uma brincadeira muito bacana aqui com a gente. Quando a pessoa pecava novamente, ela tinha que pegar novamente aquele cordeiro, e até lá no sacerdote, falar, eu pequei, o sacerdote colocaria a mão sobre a cabeça do cordeiro, ele era imolado, derramava-se sangue, ele saía dali, pecava novamente, voltava novamente. Mas nós sabemos que Cristo, quando ele derramou o sangue dele na cruz, tudo isso acabou, porque os nossos pecados já foram perdoados. E a gente olha para o Velho Testamento e a gente vê a importância do sangue. E quando tinha uma vez ao ano que o sumo sacerdote, ali ele pegava então o sangue do cordeiro, e ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, uma única vez por ano, com as roupas dele cheias de guisalhos, com corda amarrada nele, porque se eles tivessem pecado, eles não tivessem também feito lá o sacrifício pela vida dele, ele morreria ali. E tudo isso acabou na cruz. E a gente não tem a ideia e a dimensão do poder do sangue de Jesus, porque esse sangue está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Algo muito bonito que as meninas fizeram aqui, e olha, toda essa apresentação tem a ver com a minha pregação. Eu estou dizendo que eu não precisaria mais nem pregar.
E elas fizeram algo muito bonito aqui, porque elas estavam com um pano vermelho e um pano branco. E elas tiraram o pano vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. E as pessoas ficaram ali cobertas com um manto branco. E Jesus fez isso comigo, Ele fez isso com você. E o sangue dele está sobre nós. E nós temos perdido, a igreja está perdendo e não sabe mais o valor do sangue e do poder que está no sangue de Cristo. Há 2, 3 dias atrás, eu não sei quem viu, na Folha de São Paulo, saiu uma reportagem assim: Jesus foi traído por Judas, Jesus foi traído por Judas, ou Jesus quem traiu Judas? Quem viu essa reportagem? Alguns viram. Se você lá ler, você vai ficar escandalizado. É o que estão falando aí, é o que estão tentando pregar, estão invertendo as coisas, e a igreja tem perdido isso no meio dela, não sabendo mais do poder do sangue de Jesus. E de maneira rápida eu queria fazer agora uma analogia, porque quem tem sangue aqui? Todos nós temos sangue. Meu irmão, eu quero dizer para você que aquele sangue que corria nas veias do Senhor Jesus é o mesmo sangue que corre na sua veia, é o mesmo. Somos imagem e semelhança de Deus. As hemácias, a hemoglobina, glóbulo branco, vermelho, tudo aquilo que estava no sangue do Senhor é aquilo que corre na minha e nas suas veias. E eu quero fazer agora essa analogia para que a gente possa entender o poder desse sangue, porque o sangue, ele tem algo importante para nós, e eu vou falar alguns aqui para vocês de maneira rápida. Ele traz proteção para o corpo, o sangue traz proteção para o corpo através do sistema imunológico. Tudo aquilo que é bactéria, de vírus que tenta entrar no nosso corpo, o primeiro que tenta combater é o sangue. E assim também o sangue de Jesus, é Ele que nos dá proteção. Lá em Gênesis, não precisa abrir, eu tenho vários textos, não vai dar tempo. Gênesis 3, 21, a palavra nos fala assim. Lembra quando Adão pecou? Quem lembra? Adão pecou. O Senhor entrou na expiação, no final do dia, naquele lugar, no jardim. E quando o Senhor entrou ali, o que Adão e Eva fizeram? Se esconderam, já tinha pecado. Pegaram folhas e colocaram sobre o corpo, porque eles estavam com vergonha, eles estavam nus. E ali vai ter o contexto que o Senhor vai perguntar para ele vai falar que ele estava nu. Por que ele sabia que estava nu? O Senhor está perguntando para Adão. Enfim, mas em Gênesis 3, 21 a palavra fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós sabemos que é o primeiro sacrifício, o primeiro derramar de sangue. E o Senhor estava mostrando para Adão e para Eva, falou: olha, eu cuidarei de vocês. Foi o Senhor que fez a vestimenta de peles para eles. É o primeiro sacrifício, o primeiro derramar de sangue. E o Senhor mostrando agora para a humanidade: sou eu que cuido, sou eu que guardo. E quando também nós continuamos, meu irmão, por todo o Velho Testamento nós vamos ter várias passagens, mas também lá de Êxodo 12, do versículo 7 ao 13, quando eles estavam no Egito, e o Senhor então agora fala para Moisés: Moisés, essa noite o meu anjo passará por este lugar, pegue um cordeiro, sem mácula, macho de 1 ano, sem defeito, e molhe ele, coma com a tua família, ninguém pode ficar só, queime as fissuras da gordura, e o sangue faça o quê? Passe sobre as vergas das portas, para que quando agora o anjo passar sobre o Egito, ele não entre na casa de vocês. E nós sabemos ali então que a 10ª praga, ali a morte dos primogênitos, o anjo passou pelo Egito, e o lugar onde ele via o sangue nas vergas, nas portas, ele não podia entrar, porque ali estava o sangue do Cordeiro. Esse sangue que está sobre nós, o sangue do Senhor Jesus Cristo, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, está sobre a tua casa, meu irmão. E você tem que entender, quando as coisas não estão bem, você tem que entender que esse sangue, ele é válido até hoje. O sangue de Cristo, amém? Não o sangue lá do sacrifício. E quando as coisas não estão bem, você tem que entender que
e falar para você: Senhor, me cubra com o teu sangue. Ele já te cobriu, mas você tem que tomar posse disso, porque a tua casa, o lugar onde você está, no teu trabalho, aonde você estiver, o Senhor vai estar te protegendo. É o sangue dele. Assim como o nosso sangue que corre dentro das nossas veias protege o nosso corpo, o sangue do Senhor também nos protege. E assim também foi com aquele povo no Egito, e assim também ali quando o Senhor estava com Adão e Eva, lá no jardim do Éden, o Senhor sempre se preocupou com o homem, Ele sempre quis guardar a vida do homem, e agora Ele faz através de Cristo, do sangue derramado na cruz. É o sangue que corre em você também, poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ele está sobre a sua vida. Tome posse disso nessa manhã. O sangue também demonstra a saúde do nosso corpo. Ele protege e ele demonstra a saúde. Se você não está bem, você vai no médico, a primeira coisa que o médico pede: o exame de sangue. Meu irmão, para tudo, porque o sangue revela como o corpo está. O sangue revela como o corpo está. Minha mãe e meu pai tiveram grandes problemas de saúde no ano passado, para esse ano. E quantos exames de sangue, né, amor, foram feitos? Muitos. Era um exame atrás do outro para ver como que estava a hemoglobina, como que estava o glóbulos brancos, aquele monte de coisa. Mas o sangue revela como o corpo está. E o sangue de Cristo revela agora como o corpo está. Você é o corpo de Cristo, amém? Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra, os membros, do corpo dele. Da mesma maneira, quando nós chegamos na frente de um médico, e o médico, antigamente era assim, a gente fazia o exame, tinha até medo de abrir a cartinha. Quem é desse tempo? Não tinha Google, e a gente ficava com medo que o médico ia ficar bravo com a gente, mas a gente abria com o maior cuidado, via o exame, não entendia nada e achava que já estava morrendo. Chegava na frente do médico, o médico falava assim: olha, não tem nada, está tudo bem. Da mesma maneira, entenda, meu irmão, a revelação do Senhor. Um dia nós estaremos na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E quando Ele olhar para você, Ele não vai ver as enfermidades, Ele não vai ver o seu pecado. Vai ser revelado que o corpo está são, porque o sangue de Jesus estará sobre você. E você não precisa temer isso. Entenda, você não precisa temer. Da mesma maneira que muitos aqui, né, estão passando por dificuldades na questão da saúde, faz um exame e se torna aquilo uma tortura durante a semana, um medo de ser revelado. Nós sabemos que um dia nós estaremos na presença do Senhor, e quando Ele olhar para nós, não vai ter enfermidade, não vai ter mácula, não vai ter pecado, não vai ter erro, não vai ter sujeira. Ele vai olhar, o nosso Deus vai olhar e falar: o sangue do meu filho está sobre ele. Hebreus 9, que nós acabamos de ler, olha que coisa linda, a palavra fala assim: portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha, aspargidos sobre os contaminados, os santificam, sarava as pessoas, tirava da condição do pecado, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus por isso. Ele santifica. Você já está santificado pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, tem gente que está dentro da igreja ainda e não acredita nisso. É o poder do sangue de Cristo. Hoje a humanidade, o homem tem tentado relativar o relativismo de Jesus, colocando Jesus como um homem comum, e não é, Ele é Deus. Hoje a mídia, Satanás tem tentado fazer isso ferozmente, para as pessoas olharem para Cristo e ver que Ele é um homem comum, e as pessoas hoje não têm mais fé em Cristo, têm perdido a fé, tratando como o Senhor, como qualquer um. Não foi o sangue de qualquer um que foi derramado na cruz, foi o sangue do Deus vivo, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Romanos fala assim, 3:23,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé, para manifestar a tua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então aqui, quando nós falamos da questão da saúde do corpo, o Senhor nos santifica, já nos santificou, e o Senhor já nos justificou. A questão da justiça, quando nós estivermos perante ao nosso Deus, Ele vai olhar para nós, e nós teremos ali um fiel advogado. Pai, eu fiz ele justo. Pai, eu fiz ela justa, ela é justa. Que Deus é esse? Que sangue poderoso é esse? Tome posse, meu irmão, essa manhã. Entenda que o sangue de Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz, não é sangue de qualquer um. O sangue renova o corpo. O sangue tira todas as impurezas do corpo, não é verdade? Nós temos eu gosto muito dessa área, porque por muitos anos eu trabalhei na unidade de resgate aqui em Araraquara. E quando eu falo em resgate, meu irmão, a coisa tá assim, Bispo Clodoaldo, a coisa não está boa. E quantas pessoas, né, infelizmente, na questão do acidente, eu vi as pessoas, né, esvaindo em sangue. E o sangue, ela tem essa função de renovar o corpo, ele tira as impurezas. E eu acho muito bonito, porque nós temos em todo o nosso sistema, para vocês terem ideia, o sangue que corre na tua veia, ele demora por volta de 30 segundos para percorrer o teu corpo inteirinho. Por isso, quando você toma uma injeção, você toma a pessoa vai fazer uma cirurgia, e ela toma anestesia geral, é muito rápido. E assim também o nosso sangue é purificado. O nosso corpo elimina dióxido de carbono. E como isso é eliminado? Através da respiração. Então a hemoglobina, que pega lá o oxigênio, ela vem carregada de dióxido de carbono, chega no pulmão, no alvéolo pulmonar, que é 1 micron de tamanho. Imagine que ali não tem extravasamento de sangue, só nosso Deus para fazer isso, meu irmão. E ali ele abandona o dióxido de carbono e agora pega o oxigênio e leva para todas as células. O sangue renova o corpo. E o sangue de Cristo é o que nos renova. O sangue de Cristo é o que nos renovou através, sabe do quê? Da redenção na cruz. Olha que coisa linda, teu sangue está renovando esse organismo vivo que é o teu corpo a todo minuto, a cada 30 segundos. Mas nós temos um que já renovou isso para nós, já nos deu a redenção eterna, Cristo Jesus. 1 Pedro 1:18, a palavra fala assim para nós: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, o pecado, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa palavra resgate aqui, eu estava estudando essa semana, ela no grego, ela chama lutro. Lutro, não é luto não, vem de lutroses. E ela tem o seguinte significado: libertação efetuada através do pagamento de um resgate. Essa palavra fala exatamente libertação efetuada através do pagamento de um resgate. Jesus Cristo. Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uau, que palavra! Ela também deriva da mesma raiz, só que ela se chama lutron. Esse é o preço pago pelo resgate, o sangue de Cristo. Então, no anterior fala de resgate, que nós fomos resgatados.
o meio que nós fomos resgatados, foi o pagamento de um resgate. Qual é o valor? Marcos 10:45. É o resgate. Esse é o valor pago pelo seu resgate. Esse é o valor pago. Você que estava condenado, eu que estava condenado à vida eterna. Jesus Cristo foi até o fim, estava naquela cruz. E Ele falou assim: esse é o meu pagamento, através do meu sangue. Esse é o sangue de Cristo, meu irmão. Não relativo ao sangue de Cristo na cruz. O sangue combate aquilo que faz mal ao corpo. É verdade. Se alguma coisa não está bem no corpo, o sangue faz com que aumente a temperatura, também através de todo o sistema imunológico. E eu posso falar agora de algo que eu conheço bem, porque eu já vi muitas pessoas com hemorragia, e muitas pessoas, quando nós chegamos no acidente, pessoas amputadas, braço amputado ou pernas amputadas. E por incrível que pareça, talvez você acredite que essa pessoa ela está se evadindo em sangue. Não está, porque o sistema imunológico agora trabalha, o sistema nervoso central trabalha para que esse sangue seja contido. E existe algo ali especial ao qual nós não podemos mexer, chamado coagulação. A coagulação ela serve a um sistema agora de defesa do corpo, para fazer com que agora esse sangramento ele cesse, seja interno, que é muito difícil de tratar na rua, mas o externo através de técnicas. Mas o sangue ele faz isso, ele combate aquilo que é mal. E o sangue do Senhor Jesus Cristo também combate aquilo que é mal e que nos faz mal, que é o pecado, meu irmão. O único que pode combater isso é o sangue de Jesus. Se você está passando por uma enfermidade, existem vários métodos. Eu posso, aqui um exemplo, a Cibélia, minha cunhada, que passou pelo câncer. Quantas injeções ela não tomou, todo o processo dela, os medicamentos da quimioterapia. Mas o homem não tem nenhum remédio para o pecado, só o sangue do Senhor Jesus Cristo, só o sangue do Cordeiro. É esse sangue derramado na cruz que remiu os nossos pecados. E assim como o nosso sangue, ele combate aquilo que faz mal para o nosso corpo, o sangue de Cristo também combate aquilo que faz mal e que faria mal para nós, que nos levaria à morte, que é o pecado. Efésios 1:7, a palavra fala: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue. Quando o Senhor está ali, nós falamos isso aqui na Santa Ceia, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão dos pecados. É o sangue que nos sarou, é o sangue que pegou e tirou o pecado, algo que o homem não conseguiria, só o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue que corre dentro das suas veias, que combate o mal que tenta entrar ali, a bactéria, o vírus. Ele não consegue combater o pecado, só o sangue do Senhor Jesus Cristo, que está sobre nós. Romanos 3:25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Existe agora duas partes, o antes e o depois de Cristo. O tempo de pecado, o tempo onde você estava nas trevas. Cristo morreu, ressuscitou, o sangue dele foi derramado na cruz. E agora você está sendo convidado a participar agora e viver uma nova vida em Jesus Cristo. É isso que ele fez. É isso que a palavra está falando aqui. Por isso, meu irmão, não fique lembrando dos seus pecados anteriores. O Senhor já te perdoou. E Ele vai te perdoar dos meus pecados, dos seus pecados ainda que serão cometidos. É claro que isso não nos dá autoridade para a gente fazer o que nós quisermos, porque aí não é mais o pecado, porque o pecado é errar o alvo, se torna iniquidade. Mas o Senhor já te perdoou, amém? O sangue derramado na cruz. A palavra fala lá em Romanos 5:12, porque por um homem entrou o pecado, Adão, mas a remissão dos pecados também veio através de um homem, Jesus Cristo de Nazaré.
Se alegre com isso. E para findar, que eu estou tentando ser rápido, o mais bonito de tudo, eu fui estudar, fiquei estudando essa semana, os benefícios do sangue, o que o sangue fazia no corpo. Meu irmão, tem muitas coisas, mas tem uma que é a mais importante de todas, o sangue da vida. O sangue da vida. Fala para o seu irmão, o sangue da vida. Não existe quem esteja vivo e que não tenha sangue, porque a nossa vida, ela está no sangue. Lá em Levíticos 17:11, a palavra fala assim para nós: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Por isso o sacerdote espargia o sangue sobre o altar, porque o sangue, a vida está no sangue, e se ele não fizesse isso, não teria vida. Aquelas pessoas estariam fadadas ao pecado. Olha que coisa linda, né? Porque quando nós vemos a palavra, nós lemos a palavra do Senhor, nós não temos muita ideia do que está acontecendo. Mas por que era feito? Por que se colocava o sangue? Como eu disse, eu não lembro o nome do autor, e ele fala, eu vi essa semana, que a Bíblia é como se fosse um organismo cheio de vasos, de artérias, onde o sangue de Cristo corre no meio dela. Uau, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, e é Ele que nos dá vida. João 6:53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É o sangue de Cristo, é Ele que vai nos dar vida. E assim nós lembramos toda vez que nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, quando nós pegamos e tomamos o cálice ali do suco da vida, relembrando aquilo que o Senhor fez. Estamos tomando o suco, representando o sangue do Senhor, o qual já nos deu a vida. Hebreus 9:24 e 28, um pouquinho mais para frente, e eu gostaria agora que a igreja lesse comigo. Eu preciso que você leia comigo, capítulo 9, um pouquinho mais para frente de nós estamos, versículo 24 e 28. A palavra fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Aleluia. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao ser cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que guardam para a salvação, pela salvação. Foi uma vez só. Não é mais como antigamente, que o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, ou agora imolar os cordeiros pelas pessoas que haviam pecado. O Senhor fez isso uma única vez na cruz, uma única vez. Ele fez isso por você, Ele fez isso por mim. Uau! Nós temos livre acesso a Deus. Antes, o único que poderia agora diante do Senhor fazer a remissão dos pecados era o sumo sacerdote, e ele entrava por uma cortina, entrava no Santos dos Santos e espargia o sangue sobre o propiciatório. Eu estive lá em Israel, e no meio do deserto, os americanos fizeram lá a construção do tabernáculo do tamanho original. Eu tenho uma imagem muito bonita ali, porque eu entrando ali, e eu imaginando o sumo sacerdote abrindo aquela cortina, e tendo agora o direito de entrar naquele lugar. Nós sabemos que aquele lugar é tomado pela presença de Deus, a Shekinah,
E os olhos do Senhor olhavam agora para o sacerdote. E quando o Senhor derramou o sangue dele na cruz, esse véu agora do templo foi rasgado, e nós temos agora acesso direto a Deus. Eu não preciso, ou como precisava de um padre para confessar os meus pecados, para agora que ele redimisse os meus pecados perante Deus. Você não precisa que o pastor faça isso para você. Você não precisa fazer isso, falar para mim para que eu redima o seu pecado, porque eu não consigo. É só o Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele que já deu a vida para você. Esse é o nosso Deus, é o poderoso sangue de Cristo, que já está derramado sobre você. Lá em Apocalipse 5, de 7 a 10, lembre-se, ele não vai precisar fazer isso novamente. A música ou o coral que cantou isso? Foi o coral, né? Que cantou isso, né, Laís? Foi uma única vez. Glória a Deus por isso. Apocalipse 5, versículo 7. Meu irmão, tome posse disso. Você faz parte disso. O sangue do Senhor Jesus Cristo vai lhe dar direito a isso. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que se assenta no trono. Quem tomou o livro da mão direita daquele que se assenta ao trono? O Senhor Jesus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, a oração de cada um de vocês, a minha oração. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você terá esse direito através do sangue de Cristo. E ele fala aqui, olha que coisa linda: constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você reinará com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, meu irmão. Você reinará com o Senhor, porque Ele derramou o sangue dEle, e o sangue dEle, que redimiu os nossos pecados, está sobre você, e não vai mais sair. Este é o sinal que está sobre nós, é o sinal que está sobre a igreja. Tome posse disso, meu irmão. Pare de ficar prostrado diante das situações. Lembre-se que tem um sangue precioso e poderoso sobre você. E hoje nós temos a oportunidade, o mundo tem a oportunidade de relembrar isso. Que sangue é esse? Que sangue é esse? É o sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Fala para o seu irmão: Ele ressuscitou e Ele vive. Eu gostaria aqui de chamar a banda aqui para frente. Nós vamos terminar o nosso culto, e prepara o teu coração diante dessa música. E eu, enquanto eles vêm para cá, eu gostaria de ler um texto rapidamente. Pode vir para cá, banda. A palavra nos fala assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Imagine, coisa linda. Maria Madalena olhando, vendo tudo isso, esse anjo que removeu a pedra, sentado sobre a pedra. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E de fato, meu irmão, Jesus ressuscitou. E eu gostaria que você se ficasse em pé agora, e diante desse louvor, você se alegrasse com aquilo que Deus fez a seu respeito e a meu respeito. Lembre-se, foi pelo sangue,
E você está aqui pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu repito a você: o que pode te fazer mal? O que pode te fazer mal? Tome posse disso. O sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus Cristo está sobre você, meu irmão. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloque a mão agora no teu coração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela palavra. Nós queremos te agradecer por esta festa. Nós, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor foi até o fim por mim e por cada um de nós. O Senhor, ó Pai, mesmo sendo escarnecido naquela cruz, não desistiu e por amor derramou o teu sangue por cada um de nós, para a remissão dos pecados, para que nós tivéssemos a vida eterna. Glorificado seja o teu santo nome. Senhor, prepara agora o meu coração. Prepara o meu coração com aquilo qual o Senhor vai falar comigo diante desta música. E mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Se alegre com o Senhor agora. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todo que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividir antes e depois, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Declare: fui curado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, abraço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. O sacrifício vivo eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua vontade vou me comprometer, o santo tempo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem odiar, usar as minhas mãos a outras mãos, abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. E o meu passado apagado
Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Erga sua voz e declare isso. Fui liberto pelo sangue da escravidão, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. Aleluia, precioso sangue, precioso sangue de Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Foi pelo sangue, Senhor. Nós não compreendemos o teu amor, mas nós somos gratos, porque o Senhor foi até o fim, por amor a cada um de nós. Obrigado por aquele sangue na cruz, Pai. Senhor, leva a tua igreja agora para casa, debaixo desta palavra, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de poder através do teu sangue. Guarde os teus filhos durante todo este mês, guarde os afazeres deles, Senhor, e tudo aquilo que eles forem fazer, que eles entendam que o teu sangue, o teu poderoso sangue está sobre cada um deles. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o túmulo está vazio. Obrigado porque o Senhor ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço no teu irmão, dá um beijo nele, fala para ele: Jesus ressuscitou e está vivo. Já aproveita, convida o teu irmão para almoçar na tua casa. Eu deixo o convite para você estar vindo também no culto da noite. Tem uma nova palavra para a igreja. E se você precisa de oração, os pastores estarão aqui à frente, estaremos orando por vocês. Você que vai fazer a oferta para Moçambique, passe lá no quiosque. Você que vai já comprar o teu ingresso para a festa, na festa, ô Senhor, festa das nações. Vai lá, passe lá e já dê seu nome, não deixe isso para a última hora. Deus abençoe a igreja.